E a bênção libera a pessoa para prosperar, né? Interessante porque, desculpa, sim, claro. ontem atendi um casal, membros aqui da igreja, e eles estão usando uma fitinha, uma pulseirinha, que é a pulseira de vigilância, para eles não murmurarem. Isso. Você já viu? Eu já vi. Isso aí é fruto de um... Isso é fruto de um livro de um pastor americano, que eu não me lembro aqui agora, o nome me fugiu aqui. Tá. Ele colocou isso, que é possível você passar. Então, a estratégia é essa. Você usa ali essa pulseira. Então, se você vai, porque ele fala a respeito de hábito. A murmuração pode ser um hábito nosso. E ele fala que aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer por 40 dias se torna um hábito, se efetiva como um hábito na nossa vida. Entendi. Então, durante esse tempo, você vai colocar uma pulseira, a orientação. Coloca uma pulseira no seu braço direito. Se você murmurar naquele dia, você muda para o outro braço. Aí você tem uma nova chance, até você conseguir. Se você ficar 40 dias com a pulseira no mesmo braço, você alcançou esse hábito, esse bom hábito já de não murmurar. Excelente. Eu achei muito bacana porque eles foram nos procurar, até orientado por um outro colega nosso, pastor aqui da igreja, a respeito de uma situação com o filho deles. E aí nós estávamos conversando e tudo, e aí surgiu a questão da murmuração e tal, que eu falei, nós estamos falando lá no programa sobre murmuração, e aí eles mostraram. Aí eu disse, o que é isso? Aí ele explicou exatamente isso, né? Que é justamente esse desafio para que o hábito seja estabelecido de não murmurar. A gente precisa dessas marcas, né? Assim, às vezes, para a gente lembrar que a gente pode, não é verdade? Rogério, ontem eu recebi aqui no meu Facebook uma mensagem, e eu quero compartilhá-la com vocês, porque eu acho que assim, que não seja a nossa própria boca que nos louve, né? E sim a do outro. Então, é a Daniela e o Cristiano, o Paim, eles são assim um casal muito querido, são líderes nossos lá na Central da Família, no Ministério Vida em Família, né? Eles lideram célula de casais, é um casal assim muito doce, muito lindo, os dois, uma família muito especial. E ela mandou aqui para mim ontem assim: Pastor Serginho, bom dia, graça e paz. Não poderia deixar de registrar como o quadro Clínica da Alma do programa da Rede Super tem abençoado nossa célula de casais. Olha. Trabalho o dia inteiro e não posso acompanhar, mas desde a primeira vez que fui pesquisar sobre a lição das bem-aventuranças na internet, me deparei com um quadro Clínica da Alma e temos sido muito abençoados para levar as explicações para a célula de casais. Hoje, nosso tema será fome e sede de justiça. E logo fui procurar na internet a filmagem do programa. Me sinto constrangida de utilizar tanto material e não agradecer. Agradeça aos pastores por nós. Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém. Um grande abraço. Como é que é o nome dela? Daniela e o Cristiano. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, a célula de vocês possa crescer, multiplicar, né? E uma célula que vai multiplicar e multiplicar. E esses materiais estão aí para serem usados mesmo, glória a Deus por isso. Aquilo que de graça recebemos, né, Rogério? De graça nós é importante. A gente não sabe, a gente não consegue mensurar a extensão, né, do alcance da TV e também desses da internet. É a maravilha da palavra que se renova, né, Rogério? Ela pegou já um vídeo foi da semana retrasada, não foi? Porque teve as sementes e antes ainda foi... Não foi antes, acho que foi... Pois a questão aí de 20 dias a 30 dias e ela tem pegado. Isso é lindo, uma né? pessoa fez um trabalho para o seminário e baseado aqui também numa semana do programa. Ela perguntou, pastor, eu não estou encontrando um livro, nada para pesquisar sobre esse trabalho. Eu falei, entra na Rede Super e pega lá no de tudo pouco, você pega a Clínica da Alma, que você vai achar uma semana. E foi assim, base para todo o trabalho dela. Todo o trabalho foi baseado no programa aqui, nessa semana de programa. Graças e foi interessante. A Monta falou, não, tudo que eu preciso está lá. Né, tá vendo? Isso é bom, isso a gente leva para o pessoal de casa. Agora, queridos, e essas consequências aí dessa murmuração? Já aqui começou a ser falado que ela já impede, a murmuração já impede a prosperidade. Ela puxa para trás, né? Mas
eu quero voltar ao finalzinho do texto que o pastor Guerra leu de 1 Coríntios, porque lá ele fala que por causa da murmuração, muitos foram destruídos pelo exterminador. Exatamente. E essa foi, infelizmente, a experiência que o povo, quando saiu do Egito e foi para Canaã, eles passaram por ela. Então, aqueles que saíram do Egito, aquela geração que saiu do Egito, com exceção de Josué e Calebe, eles não chegaram até a terra prometida exatamente por causa da murmuração, porque morreram no meio do caminho. E essa e o texto de Paulo, aos 1 Coríntios, deixa isso muito claro, uma consequência quase que imediata da murmuração, que é a morte espiritual. Então, murmurar gera morte. E, como a gente já viu anteriormente, ela não vai gerar morte apenas para quem murmura, mas muitas vezes ela contagia aqueles que estão ao redor, como nós vimos no texto de Números. Então, alguns começaram a murmurar e daí a pouco todos estavam murmurando, todos foram inflamados pelaquela atmosfera. Exatamente. Então, e ali gerou morte. Não só a morte física, que é uma outra consequência da murmuração, mas a morte espiritual. E quando a gente pensa nisso, Serginho, murmuração gerando morte espiritual, como? Uma das coisas que faz com que as pessoas murmurem é a falta de fé. Nós vimos isso ontem. Então, por que as pessoas murmuram? Por falta de fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a murmuração, como uma das suas causas é a incredulidade e também a falta do amor, né? Então, a incredulidade e o desamor. Então, quem não ama e quem não crê, não tem como desenvolver e crescer espiritualmente. Por quê? A fé e o amor são os dois fundamentos essenciais para o desenvolvimento da espiritualidade no relacionamento com Deus. Antagonicamente, né? Fé, murmuração. E antagonicamente, assim, bem contrário, né? Hoje nem é sexta-feira, né? Não, hoje nem é. Hoje eu já quero. Porque essa semana, hoje é meu dia. Amanhã é Copa, hashtag vai ter Copa. Mas assim, nessa condição, não tem jeito de uma pessoa dizer que ama a Deus e... É isso, o 1 João fala sobre isso. De falar, olha, eu estou insatisfeito. Ama a Deus e odeia seu irmão. Oi? Ama a Deus e odeia o irmão, porque ele contamina. E eu fico pensando assim, por exemplo, hoje somos todos aí ligados, né, às redes sociais, estamos aí, né, nesse movimento. Isso é bom. Mas, por um outro lado, essa contaminação que você disse aí de números, isso acontece hoje, quando as pessoas brincam com a murmuração. Hoje é segunda-feira, aí botam uma fotinha lá de alguém todo atravessado, olha, não me pergunte o que eu quero comer de manhã, né? Aliás, nem fale comigo. Isso tudo é uma espécie de brincadeira, mas que revela também esse coração. E que não traduz nada de Deus na vida daquela pessoa. E a gente vê isso hoje na igreja. Essa igreja hoje é uma igreja murmuradora? Tem a ver com essa igreja que saiu do Egito? E o murmurador, ele é negativista, né? Porque muitas vezes você chega de manhã assim e fala, não, o tempo tá lindo hoje, aí o cara vira e fala assim, não, mas vai chover. Vai chover, entendeu? Esse é um murmurador, né? Não, tá lindo hoje, mas vai chover, né? É igual que o Rogério tá colocando água aqui na taça dele aqui. Por exemplo, é aquela história, o cara olha aqui para esse cálice aqui, ó, e pergunta assim, como é que tá? Isso aqui tá meio cheio ou meio vazio? O murmurador sempre vai falar, tá meio vazio. Vai falar, tá meio o otimista vai sempre falar, tá meio cheio. Tem esse lado, né, Guilherme? E muitas vezes ele cria esse clima e desanima o outro, né? Pensa bem, você morando do lado do murmurador, você sai de casa motivado, olha que dia lindo, cara, terrível. Você sabe o que eu aprendi? A água fria que joga. A palavra entusiasmado, sabe de onde vem? Não. In vem do tel, in vem de dentro
e teos, né, entusiasmado, vem de Deus. Deus dentro de nós que nos dá esse ânimo. Se a gente não estiver morrendo espiritualmente, aí a gente caminha para o lado do desânimo, da morte. Falando sobre essa morte aí, como que a pessoa pode, então, dentro das consequências, ela reverter essa consequência, então? Você sabe da palavra desânimo? Desânimo. Você sabe. Qual palavra? Porque ânimos vem de vida. Então, desânimo quer dizer que você está sem a vida. Sem a vida.